Filha, de uma forma sobrenatural, e coloque em nosso coração a semente da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que esse ambiente venha ser impactado, ó Deus, venha ser preenchido pela tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu ouvi isso e achei uma bênção. Vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus 6. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações e que tudo que for ministrado aqui seja de acordo com a Tua vontade, Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar essa palavra em nome de Jesus. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo a me conduzir, a ministrar através da minha boca, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Verso 31. Amém? Isso. Não andeis. Amém? Já acharam? Não andeis ansiosos, pois, a minha Bíblia está assim, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuraram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? A palavra do Senhor fala que para que nós não andamos ansiosos, mas sabemos que é praticamente impossível, mas para Deus nada é impossível, amém? Se nós nos apegarmos a Ele, nós conseguiremos. Aqui fala que uma vez que a gente anda ansioso, nós deixamos de lado, nós não ouvimos o Espírito Santo falar ao nosso coração. Porque nós ficamos tão ansiosos, nós ficamos tão apegados às coisas desse mundo, né, que a gente acaba deixando de ouvir o Espírito Santo. E como o Vinícius falou aqui, a obediência. Nós temos que obedecer ao Espírito Santo, porque Ele fala conosco constantemente. E tudo que formos fazer, se tiver de acordo à vontade de Deus, o Espírito Santo Ele nos guia. Amém? Ai, Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigada. Deus, ele nos prova, Ele nos chama, amém? Para fazer a obra dEle. Porém, a gente passa por um processo de aprovação. De provações, de tentações, né? E de perseguições. Então, a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus, nós passamos por esse processo. Por quê? Para que a gente venha morrer um pouco, né? Deixar um pouco o nosso eu
né, morremos para a carne e vivificar o nosso espírito. Então, uma vez que nós aceitamos o chamado de Deus, uma vez que nós aceitamos a Jesus, a gente passa a ser perseguido. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que aceitaram o chamado de Deus, né? Temos o exemplo dos discípulos. Eles aceitaram o chamado, né, e eles deixaram a vida deles para seguir Jesus. E uma vez que eles passaram a seguir Jesus, eles passaram a ser perseguidos, caluniados, né? Então, assim, mas eles não desistiram e nem desanimaram com as perseguições, né, que eles passaram. Paulo, um exemplo muito forte é o de Pedro, né? Que Pedro ele perseguia os crentes, né? E hoje em dia a gente passa por esse processo. Se você está fazendo a obra de Deus, você é perseguido. Se você não está, você continua sendo perseguido. Mas se nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, nós conseguiremos passar por todo esse processo. E no final, a gente consegue ser aprovado por Deus. Porque não basta ser chamado, né? A gente precisa ser chamado, porque primeiro Deus nos chama. Depois a gente passa por esse processo. Por quê? Moisés, ele passou por esse processo. Deus chamou Moisés, né? Moisés passou pelo processo de perseguição, de ser perseguido, né? Ele vivia com o faraó, né, lá no Egito, e aí ele passou por esse processo de ser perseguido. Até que ele ouviu a Deus, Deus falou com ele para que ele viesse tirar o povo dele do Egito. Então ele obedeceu. Ele estava obedecendo constantemente a voz do Senhor. Porém, ele começou a ser perseguido pelo faraó, né? Mas ele estava tão firme, né, na presença do Senhor, que ele, em meio a tantas provações, a tantas tentações, ele não desistiu, né? E também temos o José, né? O José, ele também passou por um processo, né? Ele foi chamado, ele foi perseguido, ele foi vendido, ele foi jogado numa cova, ele foi vendido como escravo, mas em momento algum ele deixou o chamado dele. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, como nós também não sabemos o que vai acontecer conosco, né? Nós somos chamados para fazer a obra, mas nós não sabemos o que vai acontecer conosco no decorrer da nossa caminhada. Então, o que a gente tem que fazer é nos firmar na rocha que é Jesus e não desanimar, não abandonar. Por quê? Uma vez que a gente abandona o nosso chamado, nós estamos negando Jesus, né? E quando ele morreu, deixa eu terminar o Egito. Glória a Deus. Então, assim, quando José ele foi chamado, Deus já tinha um propósito na vida dele, como ele tem para todos nós. Então, ele venceu, ele foi preso. Imagine, ser preso injustamente, ser caluniado injustamente, né? Você sem ter culpa nenhuma, você ser preso, você ser esquecido em uma prisão, e ele venceu tudo isso. Mas o que Deus fez com ele? Deus estava preparando ele para que ele viesse a ser governador, né? Então, assim, a gente não sabe aonde a gente vai chegar, né, na presença do Senhor, mas creia que nós vamos chegar muito longe em nome de Jesus, a partir do momento que a gente obedecer a palavra do Senhor e a partir do momento que a gente ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele quer falar conosco todo o tempo. Também temos, né, o Abraão, como o irmão falou. Eu disse, ele está falando a minha pregação. Então, assim, Abraão também passou por um processo, né, de aprendizado, né? E um dos processos que ele mais foi provado foi quando pediram o filho dele. Imagine, Deus ele entregou o filho dele para que nós viéssemos ser salvos, né? E ele fez, e Abraão foi o único homem na Bíblia que fala que Deus pediu o filho, né? Então Abraão o tempo todo ele estava vivendo pela fé. Então ele tinha certeza de que se Deus estava pedindo o filho para ele, ele poderia muito bem dar ele de volta, né? Ressuscitar dos mortos, ou dar outros muito mais. Por quê? Porque ele era filho da promessa. E Deus
E Deus falou para ele que ele ia ser pai de muitas nações. Imagine, né? A promessa. Então, todos nós temos uma promessa. Todos nós temos um chamado. E quando nós somos chamados, nós temos que passar por esse processo. Sem murmurar, sem reclamar, sem negar Jesus. Porque a gente está passando por um processo, né, de muitas tribulações, né? Então, como diz na palavra, seremos atribulados, mas não desanimados, né? E se a gente estiver firmado, nós vamos passar, sim, dando glória a Deus. Amém? Todos nós passamos por um sufoco, né? Porque eu nem falei o nome da campanha. O nome da campanha é Saindo do Sufoco. Imagina se todos essas pessoas da Bíblia, eles estavam no sufoco, né? Imagine nós passando por esse processo que eles passaram. Porque a gente vive nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, né? Então, imagine nós passando por esse processo. Imagine um de nós sendo caluniados, né? Sendo perseguidos, sendo preso. Será que nós vamos conseguir firmar? Será que a gente não vai negar Jesus nesse meio tempo? Porque basta a gente sofrer, né, uma pequena coisinha, a gente já quer desistir. Basta a gente passar por um processo de treinamento, porque nós estamos num treinamento. Nessa terra não existe um ser humano que não passa por um treinamento. Se a gente vai servir o exército, se o homem vai servir o exército, ele passa por treinamento. E eu tenho para mim que o treinamento do exército é rigoroso, né? Eu já ouvi falar que é bem intenso. Então, se todos os homens passam por esse processo, né? Imagine a gente vivendo nesse mundo, fazendo a obra, e de repente vem o desânimo. A gente já quer abandonar. Se a gente tivesse passado pelo processo que Jesus passou, a gente não ia resistir. Porque Jesus, ele passou por um processo tão grande e calado. Jesus, ele não falou em momento algum que ele estava sofrendo, mas teve um momento que ele estava sofrendo tanto que ele pediu para o Pai passar o cálice dele, para passar aquele sofrimento. Muitas vezes a gente passa por esse processo. A gente pede para que Deus, né, alivie a nossa dor, né, tira esse sofrimento. Muitas pessoas acabam tirando a sua própria vida, que não é bom, porque uma vez que você tira a sua vida, você não pertence a Deus. Porque Deus é o dono da vida, é Ele que dá e é Ele que tira. Então, assim, quando a gente passa pelo processo que Jesus passou, imagine se todo cristão que passa por tribulações, que passa por perseguições, olhasse para o que Jesus passou, esse crente, ele não desistiria do seu chamado. Ele não desistiria da sua caminhada. Ele teria mais amor pela obra, ele faria com mais amor, com mais intensidade. Porque uma vez que a gente passa por esse processo, ainda vem o outro. Nós somos chamados. Para sermos escolhidos, aí a gente tem que passar pelo processo do chamado, né? Então, já imaginou nós parar no meio do caminho do chamado, sem passar pelo processo do escolhido, de ser escolhido por Deus? Porque ele fala na palavra, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Será que nós vamos ser escolhidos? Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor como Ele quer que façamos? Será que nós amamos os nossos irmãos como Deus nos ama? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço que Jesus pagou? Uma vez que a gente é caluniado, a gente já quer desejar mal ao nosso irmão. A gente quer que ele passe, né, por coisas ruins, mas não é isso que Deus quer de nós. Porque uma vez que quando Jesus diz para a gente dar outra face, porque Ele quer que a gente perdoe aquele irmão. Porque muitas das vezes
o inimigo ele perturba tanto, porque ele anda ao nosso derredor. Então, nós somos tentados todo dia, toda hora e todo minuto, né? E o amor para com o nosso irmão é o que mais agrada a Deus. Independente do que ele faz, independente do que ele fez, nós temos que amar o nosso irmão, como Jesus nos ama. E o amor de Jesus é imenso. E quando a gente passa a obedecer às Escrituras, quando a gente passa a obedecer a Deus, ainda que você passe por tribulações, ainda que você passe por calúnias, por perseguições, você tem paz. Porque a paz somente vem de Jesus. É como a música. A verdadeira paz só tem quem conhece Jesus. E nesse mundo não tem nada melhor do que a paz. Você ter paz em meio a tantos problemas, você ter paz é impagável. Amém? Eu passei a madrugada todinha falando com o Espírito Santo. É maravilhoso. Nossa, é tremendo. Glória a Deus. O nosso chamado era para nos limpar. É para tirar, né, tudo de ruim que Jesus quer que deixamos para trás. Porque ele fala na palavra, eis que somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, né? Então, uma vez que nós somos chamados, nós temos que deixar o nosso eu, né? O nosso achismo e passar a obedecer a palavra. Porque o que Deus quer? Que a gente obedeça a palavra. Porque sem a palavra não temos comunhão com o Espírito Santo. Sem oração não temos comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer falar conosco constantemente. Tudo que a gente for fazer, se a gente for pedir orientação ao Espírito Santo, ele nos atende. Ontem, 2h da manhã, eu estava sem saber o que falar. Eu disse, Senhor, eu não sei o que falar lá. E aí eu fiz uma oração. E de repente vinha tanta coisa, mas era tanta, eu não consegui anotar tudo. Entendeu? Eu não consegui. Então assim, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 João. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo, gente? Glória a Deus. Jesus fala na palavra dele que são pouco, né? São muito, como é que fala? São poucos ceifeiros. Como que é, Jesus? Gente, me ajuda aí. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São muita gente para a gente buscar para Jesus. Mas são poucos os que estão disponíveis. Como seria bom se cada um, porque quando Jesus ele chamou os discípulos, ele nos chamou para fazer a obra. E quando Jesus mandou aqueles discípulos ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele mandou de 2 em 2. Qual o exemplo que a gente tem nisso? A gente tem que andar em união, de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou mais. Para quê? Para fazer a obra. Né? Tem tantas pessoas precisando de uma palavra, tem tantas pessoas precisando de um abraço, tem tantas pessoas precisando de uma oração, mas nós não estamos disponíveis, porque nós temos sempre alguma coisa para tirar o foco. As nossas coisas estão sempre impedindo nós de buscar as almas que estão necessitadas de Jesus. Amém? Ainda não achei. Conversa demais, abençoado. 1 João. Amém? 2. Glória a Deus. Eu confesso que eu amo fazer outra coisa. Mas quando a gente é chamado, tem que obedecer. Glória a Deus. 1 João 2,15. Glória a Deus. Não ameis o mundo,
nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, quando nós somos chamados a fazer a obra de Deus, nós temos que abandonar todos esses pecados. E como que a gente vai fazer isso? Só em oração, em jejum e leitura da palavra. A gente tem que entender que uma vez que nós passamos a ler, a orar e a jejuar, porque o jejum mortifica a nossa carne. O jejum não é para mudar Deus, o jejum era para nos transformar, para haver mudança em nós. Jesus ele nos deu muito exemplo. Jesus ele precisava estar constantemente no monte orando, estar constantemente orando. Jesus ele não precisava, porque a conexão dele com o Pai era direta. Mas por que ele fez isso? Para nos ensinar, para que a gente viesse a fazer, porque ele disse que obras maiores a gente iria fazer. Então, uma vez que a gente pega esse exemplo, nós mortificamos a nossa carne e vivificamos nosso espírito. Amém? Mas isso não quer dizer que a gente não peca, né? Nós estamos buscando constantemente a santidade, viver em santidade, porque santo só Jesus. Amém? Então, o jejum e a oração é o que vai transformar a nossa vida. É o que vai nos diminuir para que o Espírito Santo cresça em nós. Porque não é a gente falando mal do irmão, pensando mal do irmão, fofocando, arrumando intriga, falando coisas que não vê, que a gente vai mortificar a nossa carne. Amém? E uma das coisas que nos fortalece muito é orarmos pelos nossos inimigos. Experimentem fazer isso. Vocês não têm noção do poder. Porque uma vez que você pede para Jesus abrir os olhos dos nossos inimigos, para que eles nos vejam com os olhos do Senhor, isso muda tudo. E tirar do nosso coração. Porque o nosso coração não é lixeira para guardar mágoa, para guardar rancor, para guardar tudo que há de ruim nesse mundo. Temos que ter um coração limpo. Porque Deus ele só habita em coração puro e limpo. Ele fala na palavra dele que temos que ser como criança. Como é que vamos ser como criança? Criança, na mesma hora que eles estão brigando, que eles estão chateados um com o outro, eles já vão e se abraçam e se perdoam. Nós temos essa capacidade de sermos como criança? Eu confesso para você, não é querendo ser melhor do que ninguém não, mas o meu coração não habita mágoa, não habita rancor, não habita ira nem ódio. Ainda que a gente venha a irar, porque não somos perfeitos, mas o Senhor fala que não se põe o sol sobre a vossa ira. Então nós não temos que guardar mágoa de ninguém, né? Nós temos que orar. Ainda que a pessoa faça alguma coisa para você, você tem que pedir misericórdia de Deus para aquela pessoa. E Deus dá. Eu cheguei um tempo, eu já contei isso aqui, mas depois eu conto isso aqui. Vamos lá de novo. Jesus também nos deu um exemplo, a multiplicação dos pães. Porque a palavra que eu li é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós somos seres humanos e estamos inclinados para a carne. Então, a gente vive ansioso. Eu confesso para você que eu vim ansiosa da minha casa para cá. Não entendi o porquê, mas houve uma ansiedade. Mas em nome de Jesus, tudo cessa. Porque o Senhor é conosco, amém? Então, assim, quando Jesus ele multiplicou aqueles pães, ele nos deu um exemplo de que ainda
que não temos nada, ainda que venha a faltar, se nós glorificarmos o nome dele, ele não deixa faltar nada. Pode até faltar de manhã, mas ele providencia à tarde. Comigo é assim. E se formos obedientes e fiel a Deus, ele não deixa faltar. Amém? Lá em Marcos 16. Vamos ler um pouquinho. Até o relógio daqui já tiraram. Estou terminando. Estou terminando. Marcos 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor maravilhoso. Acharam? Meu Deus, cadê? 16, 15. Eu já até falei isso aqui, mas vamos lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Para nós andar com Jesus, nós temos que aceitar Jesus. Ainda que tem muitas pessoas que falam, Deus já mora no meu coração, Jesus já mora no meu coração. Mas nós temos que aceitar o Filho para podermos chegar ao Pai. Porque ele fala na palavra, se só podemos chegar ao Pai se tivermos o Filho. Amém? Mateus, de novo. Vocês não leram Bíblia hoje? Vocês vão ler. Glória a Deus. Eu tinha muito mais gente, mas o que mais tocou no meu coração foi isso. Mateus 9. Bom seria se a gente passasse aqui 1 hora só lendo a Bíblia, né? Seria maravilhoso. Próxima vez que eu for pregar vai ser assim, em nome de Jesus. 9:37. Glória a Deus. Amém? Então disse os discípulos, a ceifa, que eu não estava lembrando, a ceifa, no meu está assim, a ceifa realmente é grande, mas poucos os obreiros, na minha está assim, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que é o nosso Senhor, que mande obreiros para a sua colheita. Cadê os obreiros para a colheitas? Glória a Deus. Temos que ir para a ceifa, para cear ou para buscar aquelas pessoas que estão necessitadas. A gente sai no evangelismo, o horário é muito pouco, 1 hora só. Eu pouco vou, gente, mas estou sempre indo. A hora é muito pouco, é 1 hora só. Então, em 1 hora, você não consegue visitar muita casa. Muitas das vezes a gente passa por casa que tem uma pessoa que só precisa de uma palavra. Que aquela pessoa está ali passando por um momento tão difícil da vida dela que ela está a ponto de tirar a sua própria vida. Né? E a gente costuma fazer arcas. Né? E isso é uma das coisas que eu amo fazer. É arca. Se eu pudesse, eu passava o dia todinho só fazendo visita. Mas temos afazeres. Amém? Então, assim, nós somos chamados para fazer a obra, vamos fazer. Fazer com amor, fazer com dedicação, porque para Deus tem que ser o melhor. Né?
E se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, é para que sejamos escolhidos. Amém? Eu tinha até guardado. Não, deixa quieto. Isso vai ficar para a próxima. Amém? Já está chegando a hora. Então é isso. Eu tinha muito mais coisa porque eu preparei. Nossa, é benção demais. Então assim, como que a gente consegue sair do sufoco? Né? Através de oração, obediência, né? A palavra de Deus. Porque isso aqui é um manual. Aqui é um manual para finanças. Aqui é um manual de instrução para casamentos. Aqui é um manual de instruções para filhos, para pais e para nós todos. Se nós lermos, se nós colocarmos em prática, porque o nosso erro é ler e não colocar em prática. Porque é muito fácil a gente só ler e continuar com a vida errada. Continuar achando que nós somos donos de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. E Jesus, Ele não morreu na cruz para a gente viver de qualquer jeito. Para a gente dizer que só ama a Deus, mas não viver para Ele e nem fazer a vontade dEle. Amém? Uma vez que você vive na presença do Senhor, obedecendo a Ele, Ele te suprirá em tudo. Mas segundo a vontade dEle, porque não é a nossa vontade. Tudo é na vontade dEle. Como que está a sua vida? Na presença do Senhor. A minha vida eu creio que está bem. Falta alguns ajustes, porque nós não somos perfeitos. Mas será que nós estamos aprendendo com o Mestre? Será que nós estamos lendo, ouvindo e guardando no nosso coração as palavras dEle? Será que estamos sendo obedientes à palavra dEle? Será que estamos amando nossos irmãos como Jesus quer que amamos? Será que estamos perdoando os nossos irmãos de coração como Jesus quer que perdoamos? Será que em meio a esse falar de perdão não tem um pouco de mágoa? Um pouco de ressentimento? Porque uma vez que nós rejeitamos a nosso irmão que vemos, nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Está na palavra. Então, se queremos sair do sufoco, se queremos agradar a Deus, nós temos que amar uns aos outros, como Jesus nos ensina. Amém? Glória a Deus. Vamos ser mais obedientes. Eu estou buscando ser obediente, graças a Deus. E está sendo bênção. Porque, como ele mesmo diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas ele acrescenta. Mas ele acrescenta de acordo com a vontade dele. Muitas das vezes a gente está passando por uma situação que a gente acha que não vai ter saída. Eu creio que há pessoas assim. Aqui dentro. Mas Deus tem a saída. Jesus, ele nos ensina, na palavra dele, a buscar a solução nele. Na presença dele. E crer. Porque não basta só orar, se lamentar e não crer no seu coração. Basta crer somente. Se crer, verás a glória de Deus. Se nós cremos, nós conseguimos ser chamados, ser escolhidos. Porque é isso que nós queremos. Não basta só ser chamados, tem que ser escolhidos. E para ser escolhidos, temos que passar por lutas. Temos que ser recrutados. Acho que é essa a palavra. Já imaginou? Nós passar por todo esse processo aqui e chegar no céu, dando glória a Deus, venci. E o melhor está lá. Aqui estamos de passagem. Aqui é só um tempo que nós vamos ficar. Nós não pertencemos a esse mundo, e nós também não precisamos nos associar a ele.
Esse mundo jaz do maligno, como diz a palavra do Senhor. Então não permita que o maligno contamine as suas mentes, os seus corações. Não permita que o maligno venha tirar o chamado de Deus para a vida de vocês, para nossas vidas. Porque eu também estou passando por um processo. E digo para vocês, não é fácil. Mas eu não desisto. Porque quando os discípulos, aquele povo, começou a abandonar Jesus, quando ele estava pregando, ele perguntou para os discípulos, vocês também não vão seguir eles? E Pedro diz, para onde iremos nós? Nós temos que ter essa pergunta o tempo todo na nossa mente. Se eu sair da presença do Senhor, para onde eu irei? Voltar para o mundo? Agradar o inimigo? Só que quando a gente volta, dificilmente quem se desvia consegue voltar. E quando volta, não volta a mesma coisa. Porque os prazeres do mundo é melhor. É agradável. Viver na presença do Senhor é uma maravilha. Porque não há nada melhor do que você viver em paz. Não há nada melhor neste mundo. Não há preço que paga esse mundo. Você viver em paz na presença do Senhor. Amém? Estou conversando demais agora. Agora deu. Glória a Deus. Então, vamos viver mais para Deus. Vamos honrar ao Jesus que morreu por nós na cruz. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de só pedir e não acreditar que Deus pode nos dar. Porque Ele pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém? E eu creio que Ele já está providenciando. O nosso chamado vai valer a pena em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.